Centenas de milhares de incêndios ocorrem no local de trabalho todos os anos. Esses incêndios matam centenas de pessoas e ferem milhares. Os incêndios custam bilhões para as empresas. Se acontecer um incêndio em sua empresa, saberia o que fazer? Este programa aborda os diferentes tipos de incêndios, como os incêndios podem ser evitados e o que fazer no caso de um incêndio real. Ter uma atitude consciente sobre incêndios no local de trabalho é muito importante. Os acidentes podem acontecer se não houver cautela. Estar alerta e seguir os passos adequados pode evitar grandes danos e até mesmo salvar vidas. Por isso é importante conhecer os procedimentos de segurança de sua empresa e levar a sério os exercícios de alerta. O que você aprenderá nessa sessão de treinamento poderá salvar sua vida ou a de seus colegas algum dia. Um elemento essencial em qualquer plano de guerra é conhecer o inimigo. Certamente, desde que as pessoas aprenderam a controlá-lo, o fogo tem sido tanto um amigo como um inimigo. Sem o fogo, estaríamos indefesos contra a natureza. Em vez de refeições bem cozidas, teríamos todos os nossos alimentos crus. E não haveria coisas como indústrias modernas. Mas o fogo é uma espada de dois gumes. Pode ajudar e ferir. Um incêndio não controlado e inesperado destrói tudo em seu caminho, inclusive pessoas. Assim, para os objetivos deste programa, vamos considerar o fogo como um inimigo. Para haver um incêndio, 3 coisas precisam estar presentes. Sem todas elas, e a reação em cadeia que acontece nas condições certas, ou deveríamos dizer, nas condições erradas, não pode ocorrer um incêndio. Primeiro, um incêndio necessita de uma fonte de combustível ou algo para realmente queimar. As fontes de combustível podem ser sólidos, líquidos ou gases. Depois, precisa haver uma fonte de oxigênio adequada para manter o incêndio. Ele se alimenta do oxigênio. Um incêndio não pode ocorrer num ambiente sem oxigênio. É claro que isto é muito difícil de encontrar aqui na Terra. O ar contém cerca de 21% de oxigênio. Precisamos de cerca de 20% para respirar, mas os incêndios somente cerca de 16%. O terceiro elemento necessário a um incêndio é algo para sua ignição. Em alguns casos, uma faísca pode começar um incêndio, em outros, apenas calor suficiente pode iniciá-lo. Quando os 3 elementos estão juntos, ocorre uma reação em cadeia e o incêndio é a consequência. Diferentes tipos de materiais precisam de quantidades diferentes de calor para ignição, mas quando recebem calor suficiente e uma fonte de oxigênio, quase tudo ao seu redor pode queimar. Dependendo do material ou combustível presente nos incêndios, eles são classificados em 4 categorias. É preciso conhecer as classes de incêndios, porque não podemos usar os mesmos métodos para apagar os diferentes tipos. Se já viu um incêndio com material gorduroso, deve saber que se jogar água só vai piorar. E se jogar água num incêndio elétrico pode resultar em eletrocução. O tipo mais comum de incêndio é chamado incêndio classe A. Combustíveis comuns como madeira, papel e tecidos são o combustível para os incêndios classe A. A água é uma boa forma de apagar esse tipo de incêndio. Os incêndios classe B ocorrem quando líquidos ou gases entram em ignição. Um incêndio com gasolina ou propano é um tipo de incêndio classe B. Esses tipos de incêndios geralmente provocam uma explosão. Quando um incêndio começa ocasionado por equipamentos elétricos, é chamado de incêndio classe C. Um fio gasto, um curto-circuito ou uma tomada sobrecarregada podem provocar um incêndio dessa classe. O próprio equipamento elétrico torna-se o combustível para esse tipo de incêndio. Usar água para extinguir um incêndio classe C só vai piorar a situação. Quando o combustível de um incêndio é um metal combustível, é chamado de incêndio classe D. Esses incêndios são menos comuns no dia a dia, mas também acontecem. Metais como magnésio, titânio e sódio são combustíveis comuns para incêndios dessa classe. Os avanços na tecnologia de cozinhas tornam necessário adicionar outro tipo de incêndio. Óleos de cozinha não saturados provocam incêndios muito quentes. Exigem extintores adequados à classe K.
Se sua empresa possui uma cozinha industrial, procure extintores para incêndios classe K. Se começar um incêndio, é preciso saber o que fazer dependendo do tipo de incêndio. Mas primeiro vamos ver algumas formas de evitar incêndios antes que aconteçam. Independente se trabalha em uma fábrica ou escritório, você trabalha com materiais inflamáveis. Lembre-se, tudo de que um incêndio precisa é oxigênio, uma fonte de combustível e uma fonte de ignição, calor ou uma faísca. O primeiro lugar para se combater um possível incêndio é seu local de trabalho. Se trabalha em uma mesa, verifique se não existem pilhas excessivas de papel e rejeitos. Isso inclui um cesto de lixo transbordando. Obedeça aos sinais de advertência e fume apenas nas áreas indicadas. Tenha certeza de que apagou seu cigarro e o depositou num recipiente adequado, como um cinzeiro. Uma ponta de cigarro acesa jogada descuidadamente em uma lixeira tem sido a causa de muitos incêndios. Se trabalha com estopas oleosas ou outros materiais combustíveis, mantenha-os em recipiente metálico tampado, longe de qualquer possível fonte de ignição. A premeditação é a causa principal dos incêndios em edifícios comerciais em geral. Siga sempre as medidas de segurança e relate atividades suspeitas. Ao trabalhar com possíveis riscos de incêndios classe B, como líquidos ou gases inflamáveis, tome precauções especiais. Esses materiais devem ser usados apenas em áreas bem ventiladas e mantidos longe de qualquer coisa que possa produzir faísca. Os líquidos inflamáveis devem ser armazenados em recipientes lacrados à prova de vazamentos. Use apenas recipientes aprovados para todos os líquidos inflamáveis, especialmente se estiver armazenando uma grande quantidade dentro de um edifício. As áreas de armazenagem externas devem ser mantidas a uma distância segura dos edifícios. Os extintores adequados à classe do incêndio devem ser instalados em local de fácil acesso e de acordo com as normas oficiais vigentes no país. Qualquer um que trabalha com materiais como esses deve estar ciente de todos os procedimentos relevantes da empresa. Não obedecer às precauções e procedimentos adequados pode causar sua morte. Os incêndios classe C ou incêndios elétricos são especialmente perigosos e difíceis de combater. Um fio velho e gasto pode provocar um curto-circuito, queimando a fiação no interior da parede de um edifício. E lembre-se, a água não é a solução aqui, poderá causar sua eletrocução. Verifique todos os equipamentos elétricos regularmente à procura de fiação velha ou gasta e de conexões partidas ou danificadas. Equipamentos elétricos com defeito representam um incêndio prestes a acontecer, portanto relate sobre esses equipamentos imediatamente. Nunca passe um fio de extensão sob os carpetes ou tapetes, e é claro que os fios não devem estar gastos ou partidos. Se encontrar um fio exposto, deve substituí-lo imediatamente. Proteja os cabos e fios de extensão contra pisões ou rompimentos. Verifique se os motores elétricos estão em boas condições de operação e limpos. O acúmulo de poeira ou óleo é um ambiente perfeito para começar um incêndio, especialmente se um motor superaquecer. Não deixe que isso aconteça. Nunca instale um fusível classificado acima das especificações do circuito. Pode resultar em superaquecimento e incêndio. As tomadas de parede onde acessamos a eletricidade de que necessitamos não devem ser sobrecarregadas. Em 2 tomadas, você deve usar apenas 2 plugs. Adicionar conversores tipo 3 em 1 não é permitido. Apenas um aparelho produtor de calor deve ser conectado em uma tomada. Isso significa que a cafeteira e o micro-ondas devem ser conectados em tomadas diferentes na parede e não um próximo ao outro. Desligue a cafeteira quando não estiver em uso. Sempre que estiver perto de equipamentos elétricos, fique alerta a cheiros anormais de plásticos ou fios queimando. Pode ser um sinal antecipado de um incêndio que está para ocorrer. Retire o equipamento de serviço, desconecte-o da tomada se isso for seguro e investigue o problema. Verifique também se alguma lâmpada na sua área de trabalho pode entrar em contato com materiais combustíveis. Uma lâmpada exposta de uma luminária de mesa pode facilmente começar um incêndio. Basta apenas um pouco de combustível, como uma folha de papel. As luminárias são classificadas para lâmpadas com watts específicos. Nunca use um watt mais elevado que o permitido pela luminária. Os incêndios classe D alimentados por metais combustíveis não são comuns entre nós, mas o calor incrível de que necessitam para a ignição e o calor gerado por esses incêndios os tornam muito perigosos. Se trabalha com esses metais, incluindo magnésio, titânio ou sódio, siga rigorosamente os procedimentos da empresa. Eles podem salvar sua vida. Cozinhar alimentos exige atenção. Nunca deixe uma panela de óleo sem observação no fogão. Nunca coloque nada no fogo a menos que tenha certeza de que não vai começar um incêndio. A água espalha um incêndio com gordura, portanto saiba onde está localizado o extintor de incêndio classe K.
Algumas empresas são projetadas para ocupações de alto risco devido aos materiais com os quais os funcionários trabalham. Isso inclui locais onde gasolina e outros líquidos inflamáveis são manuseados, usados ou armazenados. Se você trabalha em uma área destinada a ocupações de alto risco, deve seguir todas as exigências de prevenção de incêndios da empresa. Não importa o que você faz ou o quanto é cuidadoso, o fato é que os incêndios acontecem. E quando acontecem, você precisa saber como reagir. Do contrário, você pode não sobreviver. Quando soa um alarme, as unidades de emergência entram em ação. O principal a lembrar sobre um alarme de incêndio é simples. Significa sair do prédio. Ponto final. E não em 5 ou 10 minutos quando terminar de enviar seu e-mail ou descarregar um caminhão. Agora! Se sua empresa usa apitos, sirenes ou luzes de alerta para outros objetivos além de incêndios, certifique-se de que conhece o alarme que corresponde a um incêndio. Além dos alarmes, alguns edifícios também possuem sistemas de comunicação para fornecer instruções adicionais aos funcionários. De qualquer forma, quando ouvir um alarme de incêndio, isso significa que é hora de sair, parar tudo e sair. Se for o último a sair de uma sala, feche a porta, mas não a tranque. As portas trancadas atrasam os bombeiros. Nunca pense que um alarme de incêndio é apenas uma simulação. Mesmo se não está vendo o fogo ou cheirando a fumaça, o fogo pode estar em outra parte do prédio. Um incêndio pode se espalhar muito rápido e é muito imprevisível. Se ignorar um alarme de incêndio, pode acabar preso em um prédio em chamas. Quando ouvir o alarme, você tem que saber para onde ir com base no plano de evacuação da sua empresa. Pode não ser o mesmo caminho por onde entra e sai todos os dias. Por isso, as simulações de evacuação de incêndio são tão vitais e precisam ser levadas a sério. É fácil lembrar para onde ir durante uma evacuação de incêndio, mas se lembrará de como sair se a sala estiver se enchendo de fumaça e a eletricidade for cortada? Repetição. Participando das simulações de incêndio é a melhor forma de estar preparado. Num incêndio, você não estará muito calmo, assim é melhor conhecer as rotas de saída do edifício antes de precisar escapar. Seu edifício deve possuir rotas principais e secundárias de fuga. Um incêndio é tão imprevisível que é melhor ter um plano reserva. Nunca use o elevador para sair de um edifício em chamas. Você pode ficar preso e alguns elevadores param de funcionar em caso de incêndio. Outra parte do plano de controle de emergência de sua empresa pode estabelecer certas responsabilidades específicas para alguns funcionários em caso de emergência. Isso pode incluir verificar se todos saíram do edifício e elaborar planos especiais para funcionários deficientes. As rotas de fuga devem ser as mais curtas possíveis e suficientemente largas para serem usadas por todos os funcionários, mesmo por pessoas em cadeiras de rodas. Os empregadores também devem marcar as portas que podem ser confundidas com saídas. Um sinal indicando sem saída pode evitar que alguém fique preso num edifício em chamas. As portas de saída nunca devem ser bloqueadas. Todos os funcionários devem conhecer as rotas de fuga e saber onde se encontrar após as simulações de evacuação e emergências. O ponto de encontro deve estar a uma distância segura do edifício. O plano de evacuação de sua empresa pode incluir a chamada área de refúgio. Esta é uma área pré-determinada de estágio entre a área do incêndio e o exterior. Siga o plano de evacuação de sua empresa sobre as áreas de refúgio. Se estiver evacuando um edifício e chegar a uma porta, use as costas de sua mão para sentir se está quente. Se estiver, não abra. Essa porta pode ser a única coisa que o separa do incêndio. Nesse caso, siga sua rota de fuga secundária. Ficar calmo pode salvar sua vida. Lembre-se das simulações de evacuação e não entre em pânico. Se ficar preso, tente vedar as ventilações da sala e as frestas das portas. Fique perto do piso, onde deve haver mais oxigênio e menos fumaça. Se sua roupa pegar fogo, não corra. Isso fornece mais oxigênio para o incêndio ficar mais forte. Em vez disso, pare, jogue-se no chão e role para abafar as chamas. Lembrando que sempre deve sair do edifício se ouvir um alarme de incêndio. Às vezes pode ser necessário combater o incêndio. Você deve saber onde estão localizados os extintores e como usá-los. Digamos que está no trabalho e viu alguma fumaça. Começou um pequeno incêndio. Nesse momento, deve pedir ajuda e obter um extintor de incêndio. Mas se o incêndio começar a ficar fora de controle, você deve sair. Ao tentar extinguir um incêndio, certifique-se de que o fogo não está entre você e a sua saída. Mantenha suas costas para a saída e não fique preso.
Verifique se está usando o extintor de incêndio correto com base no tipo de incêndio. Cada extintor apresenta uma classificação em uma placa. Essa classificação A, B, C, D ou K indica para que tipo de incêndio o extintor pode ser usado. Alguns extintores possuem classificações múltiplas. Usar um extintor de incêndio classe A para um incêndio classe C, por exemplo, pode ser desastroso e fatal. Você pode usar a maioria dos extintores de incêndio da mesma forma, apenas lembre-se dos seguintes passos. Primeiro, puxe a trava de segurança. Depois, aponte o difusor à base do fogo. Aperte o gatilho até o fim enquanto segura o extintor na vertical. Então, cubra totalmente a base do fogo com o agente extintor. Os incêndios são perigosos, imprevisíveis e uma ameaça à vida. Lembre-se dos passos básicos para evitar o começo dos incêndios. Saiba que tipos de incêndios podem ocorrer em sua empresa. Siga os procedimentos de segurança adequados. Uma falha pode custar uma vida. Saiba como combater um incêndio e que extintor usar. Saiba onde os alarmes estão localizados e como escapar. Esperamos que nunca encontre um incêndio, mas se isto acontecer, lembre-se, todos esses cuidados podem salvar sua vida. O tipo mais comum de incêndio é chamado incêndio classe A. Combustíveis comuns como madeira, papel e tecidos são o combustível para os incêndios classe A. A água é uma boa forma de apagar esse tipo de incêndio. Os incêndios classe B ocorrem quando líquidos ou gases entram em ignição. Um incêndio com gasolina ou propano é um tipo de incêndio classe B. Esses tipos de incêndios geralmente provocam uma explosão. Quando um incêndio começa ocasionado por equipamentos elétricos, é chamado de incêndio classe C. Um fio gasto, um curto-circuito ou uma tomada sobrecarregada podem provocar um incêndio dessa classe. O próprio equipamento elétrico torna-se o combustível para esse tipo de incêndio. Usar água para extinguir um incêndio classe C só vai piorar a situação. Quando o combustível de um incêndio é um metal combustível, é chamado de incêndio classe D. Esses incêndios são menos comuns no dia a dia, mas também acontecem. Metais como magnésio, titânio e sódio são combustíveis comuns para incêndios dessa classe. Os avanços na tecnologia de cozinhas tornam necessário adicionar outro tipo de incêndio. Óleos de cozinha não saturados provocam incêndios muito quentes. Exigem extintores adequados à classe K. Se sua empresa possui uma cozinha industrial, procure extintores para incêndios classe K. Quando soa um alarme, as unidades de emergência entram em ação. O principal a lembrar sobre um alarme de incêndio é simples. Significa sair do prédio. Ponto final. E não em 5 ou 10 minutos quando terminar de enviar seu e-mail ou descarregar um caminhão. Agora! Se sua empresa usa apitos, sirenes ou luzes de alerta para outros objetivos além de incêndios, certifique-se de que conhece o alarme que corresponde a um incêndio. Além dos alarmes, alguns edifícios também possuem sistemas de comunicação para fornecer instruções adicionais aos funcionários. De qualquer forma, quando ouvir um alarme de incêndio, isso significa que é hora de sair, parar tudo e sair. Se for o último a sair de uma sala, feche a porta, mas não a tranque. As portas trancadas atrasam os bombeiros. Nunca pense que um alarme de incêndio é apenas uma simulação. Mesmo se não está vendo o fogo ou cheirando a fumaça, o fogo pode estar em outra parte do prédio. Um incêndio pode se espalhar muito rápido e é muito imprevisível. Se ignorar um alarme de incêndio, pode acabar preso em um prédio em chamas. Lembrando que sempre deve sair do edifício. Se ouvir um alarme de incêndio, às vezes pode ser necessário combater o incêndio. Você deve saber onde estão localizados os extintores e como usá-los. Digamos que está no trabalho e viu alguma fumaça.
Começou um pequeno incêndio. Nesse momento, deve pedir ajuda e obter um extintor de incêndio. Mas se o incêndio começar a ficar fora de controle, você deve sair. Ao tentar extinguir o incêndio, certifique-se de que o fogo não está entre você e a sua saída. Mantenha suas costas para a saída e não fique preso. Verifique se está usando o extintor de incêndio correto com base no tipo de incêndio. Cada extintor apresenta uma classificação em uma placa. Essa classificação A, B, C, D ou K indica para que tipo de incêndio o extintor pode ser usado. Alguns extintores possuem classificações múltiplas. Usar um extintor de incêndio classe A para um incêndio classe C, por exemplo, pode ser desastroso e fatal. Você pode usar a maioria dos extintores de incêndio da mesma forma, apenas lembre-se dos seguintes passos. Primeiro, puxe a trava de segurança. Depois, aponte o difusor à base do fogo. Aperte o gatilho até o fim enquanto segura o extintor na vertical. Então, cubra totalmente a base do fogo com o agente extintor.